Olá, amigos da Leitura Atualizar, estamos aqui em mais uma aula de Direito Administrativo. Professor Eduardo Tanaka, com vocês novamente, a pedidos de muitos alunos. O pessoal já estava preocupado, postando lá no YouTube. Pô, professor, o senhor não vai continuar a dar aula pra gente? Volte, Tanaka. Fizeram a campanha Volte, Tanaka. Não, eu apenas tirei umas férias, gente? Eu sou filho de Deus também, Depois do concurso que passou aí do INSS, a gente deu um tempo, tirou umas fériasinhas, Ainda participei de outros eventos e agora estamos aqui firme e forte para dar continuidade, com certeza, ao nosso curso que vai abranger toda a matéria de Direito Administrativo, Então, se prepare aí, assista os nossos vídeos, meu vídeo, o vídeo do professor Emerson Bruno também, que está na playlist sobre princípios, que nós vamos cobrir todo o direito administrativo, tá? E continuando a nossa aula, vamos falar então de autarquias, Já falei para vocês, dei um panorama na aula passada da administração indireta. E agora nós vamos tratar cada uma dessas pessoinhas aí, autarquia, fundações públicas, sociedade de economia mista, cada uma dessas pessoinhas da administração indireta, vamos ter uma aula específica para cada, beleza? Bom, vamos começar pelo começo então, O começo seria aí o conceito da autarquia, O conceito da autarquia, ele praticamente é um resumão do que é uma autarquia, Eu vou aqui usar nosso amigo José dos Santos Carvalho Filho. Ele fala o seguinte, o conceito: a autarquia é a pessoa jurídica de direito público, integrante da administração indireta, beleza, você já sabe, administração indireta, criada por lei específica, está lá na Constituição, para desempenhar funções que despidas de caráter econômico, ou seja, não é a função da criação da autarquia não é para dar lucro para o Estado, função comercial, despida de caráter econômico, sejam próprias e típicas de Estados. Então, atividades são atividades próprias, típicas do Estado. Como exemplo, você tem aí um exemplo claro, clássico, que é o INSS, que ele pratica funções típicas de estados, que é a concessão de benefícios previdenciários. Tem aí esses outros aqui, com certeza você já ouviu falar, IBAMA, INCRA, Banco Central, que são autarquias. Então, gente, imagina que eu sou Estado, certo? Eu sou o Estado, eu sou o ente, eu sou a União, por exemplo, E não é fácil não, meu amigo, não é fácil não tocar tudo ao mesmo tempo, Então, acredito que você que é concurseiro também pensa igual, Às vezes o dia deveria durar 30 horas, 48 horas. Então o que eu faço? Olha, se eu pudesse fazer isso, criar clones de Tanaka. Vou criar um clone de Tanaka só para ir lá trabalhar. Vou criar um clone de Tanaka só para limpar a casa, para lavar a louça, passar as roupas, Vou criando meus clones. Aí só fico com a parte boa, Passear, namorar, curtir a vida, pensou coisa boa, Bom, nós pessoas físicas não podemos fazer isso, por óbvio, mas os entes, Os entes federativos, a União, os estados, do DF, os municípios podem fazer isso, podem criar outras pessoas, Então, essa criação, como que ele faz para criar o clone dele, A criação é feita por uma lei específica, está lá na Constituição Federal, nós falamos dela na última aula, E a iniciativa dessa lei é do chefe do poder a que está vinculada àquela autarquia. Então, imagina que aquela autarquia vai estar vinculada ao Poder Executivo da União, Poder Executivo Federal. Beleza. Então, quem é a iniciativa da lei? Vai ser o chefe do Poder Executivo Federal. No caso, o Presidente da República. Isso aí está previsto na Constituição Federal, artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2, a linha E. E se fosse uma autarquia
vinculado a poder executivo estadual. Aí seria uma lei de iniciativa do governador, uma lei estadual, tá? Bom, e aí, então, qual é a natureza jurídica de uma autarquia? Nós já falamos, né? Ela é uma pessoa jurídica. Então você está criando uma outra pessoa. Uma pessoa jurídica, ela tem o quê? É titular de direitos e obrigações próprios. É ele que vai responder, ele que tem seus direitos, tem suas obrigações. E essa pessoa jurídica não é que nem uma empresa, porque a empresa é pessoa jurídica de direito privado. Já a autarquia é pessoa jurídica de direito público. Segue o regime de direito público. Tem privilégio do ente que criou, tem restrições do ente que criou. Como privilégio? Daqui a pouco eu vou falar dos privilégios aqui, né? Imprescritibilidade, impenhorabilidade, né? Tem restrições como, por exemplo, licitação, né? Se eu quero vender alguma coisa, quero contratar um serviço, eu preciso fazer licitação, né? Na maior parte dos casos. E exerce atividades típicas. Atividades, então, de uma autarquia típica de Estado. Diferentemente, por exemplo, depois você vai estudar as empresas públicas, sociedade de economia mista, né? Por exemplo, uma Petrobras, que é uma sociedade de economia mista, não é uma atividade típica de Estado. É extrair petróleo, refinar petróleo, vender petróleo, vender gasolina. Né? Um banco, o Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, a Caixa, que é uma empresa pública, isso não é atividade típica de Estado, né? Mas o Estado o faz, depois nós vamos falar sobre essas empresas estatais. Mas agora, no caso das autarquias, né, são atividades típicas, como por exemplo aqui, ó, INSS concedendo benefícios previdenciários, é o Estado que faz isso, mais ninguém. Não pode fazer, dar essa parcela de responsabilidade para uma empresa qualquer, aí uma empresa privada qualquer fazer, não. Isso quem vai fazer é uma autarquia, como se o próprio ente, como se a própria União estivesse fazendo aquilo, só que ela cria uma outra pessoa para desinchar a União, né? Para deixar mais eficiente a administração, o princípio da eficiência, da eficácia, né? E aí você tem então essa pessoa, essa nova pessoa sendo criada, essa autarquia sendo criada, nós desenhamos na aula passada, né, para desenvolver atividade típica da administração pública, serviços típicos de Estado. Beleza? Legal. E o patrimônio? Bom, imagina, se eu crio um clone meu, eu tenho que dar a ele todo o patrimônio, né? Tem que ir lá dar a roupa para ele, né? Lugar para ele dormir, mesma coisa, né? Eu criei por lei, né? Por lei, eu criei uma pessoa jurídica de direito público, que é nesse caso, eu criei uma autarquia, pessoa jurídica de direito público, eu tenho que dar patrimônio, local para ela se instalar, né? Computadores, mesas, cadeiras e tudo mais, tudo que ela precisa, tá? Então, patrimônios, os bens que a autarquia tem ali, que ela utiliza, os bens do INSS, por exemplo, né, são bens públicos. Se de repente você extingue uma autarquia, porque uma autarquia pode ser extinta também, é uma lei que vai extinguir também, da mesma forma, né? Você criar uma lei para extinguir uma lei. Quando você extingue a autarquia, por exemplo, os bens retornam para o ente que a criou. Então, quando eu crio uma autarquia, os bens, eles são transferidos, né, do ente que a criou. Então, no caso da União, cria o INSS, a União que vai transferir os bens para que ele possa executar os seus serviços. E esses bens, né, eles são imprescritíveis, né, não sofrem usucapião, né, são impenhoráveis, né, os bens não vão responder pelas dívidas, pelos pagamentos daquela autarquia, né, tudo vai ser pago através do quê? De precatórios
precatórios, né? Não sei se você já ouviu falar, precatórios, vou receber em precatórios, aquele documento que você recebe, olha, é uma promessa de que você vai receber aquele dinheiro, né? Se é daqui um mês, um ano, não sei quanto tempo, só Deus sabe, né? Então, porque os bens são impenhoráveis, os bens da autarquia não respondem, né, pelas dívidas da autarquia, né? Isso aqui são o quê? São privilégios próprios também dos entes públicos, né? Que esses privilégios as autarquias carregam também. Beleza. Temos também aí privilégios processuais, né? Imunidade de impostos, está lá na Constituição Federal, artigo 150, inciso 6, a linha A, e parágrafo 2º também da Constituição, que veda a instituição de impostos sobre o patrimônio, a renda e o serviço das autarquias, desde que vinculados às suas finalidades essenciais, eu acho que delas decorram, são imunidades tributárias condicionadas, né? Porque ele fala, desde que vinculadas às suas finalidades essenciais, eu acho que delas decorram, né? Então, tudo que diz respeito às suas finalidades institucionais, por exemplo, o INSS, enquanto está lá concedendo benefícios e tudo mais, ele está livre de qualquer imposto de renda, mas se de repente resolve vender alguma coisa, diferentemente da sua finalidade, que é a concessão de benefício, resolve vender, sei lá, vou começar a fazer vendas aqui de broches INSS, I love INSS, né? Aí, nesse caso vai ser tributado, tá? Bom, atos e contrato também, os atos das autarquias, em regra, são atos administrativos. Depois você vai ter uma aula lá para frente só falando sobre atos administrativos. Depois você vai ter aula falando sobre contratos administrativos. E os contratos administrativos, em regra, são precedidos de quê? De licitação, né? Então, isso aí nada mais é do que uma restrição do ente, né? Para eu poder contratar um serviço, por exemplo, né? Contratar uma obra, eu preciso o quê? De licitação. Lá para frente nós vamos ter uma aula específica sobre licitação, sobre atos administrativos, né? E outra restrição do ente, né, do que diz respeito ao regime de pessoal. Quero contratar pessoas para trabalhar no INSS. É só colocar uma placa, precisa-se de técnico do INSS, quem quiser manda currículo. Não, você sabe que é necessário o quê? O concurso público. E essas pessoas, elas vão estar submetidas ao regime jurídico único. Não vai ser seletista não, diferentemente das pessoas que são contratadas para trabalhar em empresas estatais, né? Eles são seletistas, essas pessoas, tá? Tudo bem, o Banco do Brasil, Caixa Econômica, presta concurso público, mas vão ser seletistas, né? Seletista é consolidação das leis do trabalho, vão estar o quê? Regradas pelas leis trabalhistas. Isto são pessoas, são empregados públicos que trabalham sob regime seletista, lá no Banco do Brasil, lá na Petrobras, nessas empresas públicas, nessa sociedade de economia mistas. Já na autarquia não. É a mesma coisa, na autarquia não, é o contrário, mesma coisa que no ente que a criou, né? Se no ente que a criou, os seus servidores são contratados através, na verdade, eles entram, são nomeados e aí tem um vínculo jurídico estatutário com a União, no nosso exemplo, né? Nas autarquias também, eles vão ser estatutários. É um estatuto que vai regrar, né? No caso dos serviços públicos, a União, você tem aí 8.112, que vai regrar as regras do servidor com o ente com o ente público. Então, no caso da autarquia, gente, eles não são seletistas. Pessoas que entram em uma autarquia, né? Por exemplo, o caso técnico do Seguro Social, né? Da INSS, eles prestam um concurso e após passar no concurso, são nomeados, né? Tomam posse, entram em exercício
e eles submetem-se ao regime jurídico único, eles são estatutários e não seletistas. Beleza? Regime de pessoal, então, é estatutário. Quanto à responsabilidade civil, você também vai ter aula específica de responsabilidade civil lá para frente, né? Ela é objetiva que nem a responsabilidade civil do Estado, né? Que nem a responsabilidade civil da União, dos entes que a criou, é responsabilidade civil considerada objetiva. E eu já falei na aula para você passada, não custa lembrar que quando o ente criou lá, por exemplo, no nosso caso em tela, a autarquia, através de lei específica, não existe subordinação entre o ente e a autarquia. O que existe, gente? Existe uma vinculação. Cuidado com essa palavra. Não é subordinação, é uma vinculação. Então, no caso dos entes federais, cada autarquia está vinculada a um ministério específico. Tá? No caso do INSS, por exemplo, está vinculado ao Ministério da Previdência Social. E agora, como você tem essa vinculação da autarquia com o ministério específico, essa vinculação ela é chamada de controle finalístico, ou de tutela, ou de supervisão ministerial, tutela ministerial, controle finalístico ministerial, mas sempre você vai ter o quê? Um ministério fazendo essa vinculação, esse controle, né? É um controle, como existe mecanismo de controle, tem que haver mecanismo de controle, né? É um mecanismo de controle do ente que a criou sobre a autarquia. Tranquilo? Muito bem. Vamos ver se você entendeu. Quero ver, vou fazer aqui umas questõezinhas básicas aqui. Tem essa aqui do Ministério Público da União, tá lá. Julgue o item a seguir de acordo com o regime jurídico das autarquias. O instrumento adequado para a criação de uma autarquia é o decreto, pois o ato é de natureza administrativa e de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo. É o decreto, gente? Não, é uma lei ordinária. Beleza? Se tiver só lei, tá certo. Se tiver lei ordinária, melhor ainda. Tá? Então, uma lei, nós vimos, né, que a lei que cria está lá na Constituição, nós até falamos sobre isso na aula passada. Próxima questão, diz ali, a exploração de atividade econômica pela administração pública requer a instituição de uma autarquia. E aí, gente, a autarquia vai fazer exploração econômica, vender petróleo, por exemplo, explorar petróleo? Não, né? A autarquia é atividade típica de administração pública, atividade típica de Estado, serviço típico de Estado, tá? Por isso também está errado, né? A primeira e a segunda aqui está errada. E a terceira questão, no âmbito federal, as autarquias são entes da administração indireta, dotados de personalidade jurídica própria e criados por lei para executar atividades típicas da administração. Estas entidades sujeitam-se à supervisão ministerial, mas não se subordinam hierarquicamente ao ministério correspondente. Tá certo ou errado? Vamos lá. Âmbito federal, autarquias são entes da administração indireta. Beleza, tá ali. Administração indireta, dotados de personalidade jurídica própria, se ele quisesse colocar, podia colocar direito público, criados por lei, legal, uma lei que cria, lei específica, né? Para executar atividades típicas da administração. Legal, atividade típica da administração, dá certo. Essas entidades sujeitam-se à supervisão ministerial, no caso de ente no âmbito federal, né? Mas não se subordinam hierarquicamente, não há subordinação hierárquica ao ministério correspondente. Então,
Está certa a resposta. Eu gostei dessa última questão, ela faz aí um resumão, aí, um fechamento da aula, né? Um resumão de tudo que nós falamos, das partes mais importantes que falamos. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Se você quer que nosso curso continue, dê uma curtida, dê o seu joinha, tá? Deixe seu recado aí no YouTube, nos acompanhe. Vamos continuar aí. Muitas aulas ainda. Vamos falar sobre direito administrativo, né? Para quem não conhece também, nós temos um curso completo de direito previdenciário, né? E temos outros professores também, excelentes professores, aqui na Leitura Atualizar, professor Emerson Bruno, de direito constitucional, professor Wilson, direito de português, né? Assista nossas aulas de boteco também, beleza? Então eu queria mandar um grande abraço a todos vocês, né? E nós estaremos juntos nessa sua caminhada, né? Continua aí firme e forte estudando. Nós estamos no comecinho do direito administrativo, né? Temos uma caminhada bem legal pela frente, beleza? Você que quer mudar a sua vida, quer tornar a sua vida melhor, é importante, né? Que você aprenda, que você se dedique, que você estude bastante. Tá joia? Grande abraço a todos, até mais, tchau, tchau.